Vamos abrir a palavra do Senhor, meus irmãos, em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 8. Primeiro Samuel, capítulo 8. A palavra do Senhor nos diz assim: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abiás, e foram juízes em Bersabá. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel e a Ramá e lhe disseram: Veja, estás velho e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia que tirei da terra do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei, e disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros, e como os seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de 1000, e capitães de 50, e outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumista, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e os vossos olivais, e dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que houveres escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair diante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Queridos, bem sabemos, ou se você já parou para analisar e pensar um pouco sobre a natureza do mal e do pecado, entendemos que ele não existe por si, mas ele existe a partir do que é bom. O pecado, ele é a corrupção daquilo que é bom. O mal, ele é o bem rasgado, o bem corrompido. Por isso ele não existe a partir de si, mas aquilo que Deus criou, que é o bem. E, interessantemente, isso se manifesta em nossas vidas com o fato de que o pecado vem corromper até desejos legítimos, até coisas que são devidas. Se você já reparou bem, ou já procurou estudar um pouco essa passagem, você vai perceber que lá em Deuteronômio 17, Deus já previa e já havia dito que o povo em algum momento pediria um rei. E havia lhe determinado como deveria ser este rei. Alguém bem diferente do que foi dado como direito ao rei aqui nessa passagem. Alguém que, em última instância, não reinaria para si, ou não teria o poder como algo que manifestaria o seu desejo, e sim a vontade de Deus. Depois você lê lá Deuteronômio 17, você vai entender melhor o que eu estou falando. Mas, nesse desejo legítimo de Israel de ter uma liderança, como os juízes eram líderes sobre Israel, eles tiveram esse desejo legítimo corrompido por causa do pecado.
É por isso, querido, que nós precisamos compreender o que está governando o desejo, a manifestação da vontade de Israel ao pedir o rei. O que governava seus corações era o pecado. E quando isso se tornou evidente, algumas coisas aqui ficaram bem transparentes para nós aqui, que nós vamos ver ao longo do sermão. Mas entendamos uma coisa. Que situação nós estamos vendo aqui acontecer? Lembremos que Deus tirou Israel do Egito, os guiou pelo deserto, fez milagres, maravilhas, os livrou de muitas coisas. Ao mesmo tempo, toda vez que Israel desviava de seus caminhos no deserto, Deus pesava a sua mão. Deus matou parte do povo quando este povo se desviou, por exemplo, e se ajoelhou diante do bezerro de ouro. Que Arão malandrosamente disse, olha, eu peguei um pouco de ouro aí do pessoal, joguei no fogo e saiu esse bezerro. Mas o texto diz que ele trabalhou com um buril, ele cuidou dos detalhes para que se parecesse um bezerro. Arão era um retrato do povo, um povo covarde, um povo que sempre precisava de alguém diante deles, guiando e os tomando pela mão. Por isso que quando Moisés passou um tempo fora, o povo disse, olha, Arão, esse teu irmão aí sumiu, a gente não sabe do que vai ser da gente, faz um Deus aí para a gente poder seguir, cara. O povo está debandando aqui, o negócio está ficando mal aqui no acampamento nosso. Além disso, nós vemos Israel chegando à beira da terra prometida, temendo, segundo o relato de 10 espias, e ignorando Josué e Calebe, dizendo, a terra é o que Deus disse que ela é. E ignoraram o fato de que Deus os estaria guiando e entregaria os seus inimigos nas mãos de Israel. Então Deus os manda de volta para o deserto, para que aprendam a viver não só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Nesse período no deserto, diversas coisas acontecem, Deus continua mostrando o seu poder e a sua presença no seio de Israel, mas ainda assim, Israel teria de ver toda aquela geração morrer, para que a geração seguinte tomasse a terra prometida. E eles tomaram a terra prometida. Chega em Jericó, uma cidade murada, Deus derruba as muralhas, arrasa com a cidade, e já na primeira vez, Acã toma algumas coisinhas para si que Deus havia dito para não pegar, e amaldiçoa todo o povo. O povo dali sai de Jericó, todo empolgado, já vão para Aí, e lá em Aí, perdem a batalha, porque Acã estava sendo desobediente. E Deus então ensina o povo, se desviarem dos meus caminhos, eu não entregarei os povos em suas mãos. Deus estava deixando claro quem os estava governando e quem estava guerreando as guerras. Era ele, o Senhor, não Israel com seu exército, que não passavam de homens que passaram toda quase sua vida no deserto. Não tinham treinamento militar. Não haviam entrado em muitas batalhas. Eles não tinham experiência e venciam. Era para o povo entender, é o Senhor quem luta as suas batalhas. Então nós vemos, durante o livro de Josué, Deus fazendo o povo, ocupando a terra, vencendo os inimigos, conquistando cada vez mais o território que lhes havia sido prometido. Então Josué morre. Eles perdem aquele líder militar e espiritual, porque Deus era com Josué, como foi com Moisés. Então chega o período dos juízes. O povo já naquela terra, já tendo recebido boa parte do território, mas ainda havia coisas para serem feitas. Essa é a grande mensagem de Josué. Deus nos deu a terra prometida, mas ainda há muito o que ser feito. Então chega juízes e Deus começa a levantar juízes, líderes do seio do povo, que não são reis, não são em si líderes militares propriamente dito ou formalmente feitos, mas são levantados pelo Senhor, profetas de Deus, que estão ali para julgar o povo e liderar o povo nessa empreitada de ainda ter de conquistar partes da terra prometida. E se você já leu o livro de Juízes, você vai perceber que o livro de Juízes é uma constante de um povo que cai em pecado, se desvia do Senhor, faz associação com outros povos, se ajoelha diante de outros deuses. Deus entrega esse povo diante de seus inimigos, conforme ele havia determinado em Deuteronômio que aconteceria, cumprindo assim a sua palavra. Este povo se arrepende, clama, e Deus então restaura esse povo ao seu lugar. Isso é uma constante. Todo o tempo Deus faz isso. Interessantemente, o livro de Juízes encerra dizendo: não havia um rei em Israel. E agora o período de Samuel, do livro de Samuel. É o fim, justamente, é a transição do período dos juízes para
a monarquia israelita. Mas o que é ruim, o que é triste de ver nesse texto, é que o que leva esse povo a pedir um rei diante de Deus não é o desejo de ver as promessas de Deus se cumprindo, é o temor vindo do pecado. Porque veja o que diz o texto aí no início. Samuel estava velho e ele colocou os seus filhos como juízes sobre Israel, Joel e Abiás. E eles ficaram ali em Berseba e as coisas não foram muito bem. Eles eram avarentos, aceitavam subornos, corrompiam o direito, ou seja, eles eram tudo aquilo de mais odioso em alguém que julga uma causa. Eles eram corruptos, aceitavam corrupção. E é óbvio, quando você fala de corrupção no sistema judiciário, quando você fala de alguém aceitar suborno, isso necessariamente significa que o rico estava se dando bem e o pobre se dando mal. O pobre tem dinheiro para subornar? E isso levanta temor em Israel, que as coisas podem não ir muito bem. Então eles pedem um rei. Veja, eles não foram no interesse de que a aliança de Deus, que a promessa de Deus se cumprissem, eles estavam com medo. O medo advindo de um pecado, de alguém que não conseguia, antes de tudo, enxergar o governo divino. E é isso que o pecado faz, em primeiro lugar, quando nós somos dominados, governados pelo pecado, quando as nossas escolhas, nossas atitudes, quando as nossas decisões são fundamentadas em reações pecaminosas, como o medo. Como o medo que nos domina, nos conduz a reagir pecaminosamente. Eles não enxergavam o governo divino. Vejam, eles veem que os filhos de Samuel, maus juízes, estavam sendo ruins sobre o povo, estavam trazendo coisas indevidas sobre o povo, e ao invés de eles pedirem a Samuel, precisamos de outros, porque esses são desobedientes ao Senhor. Não, eles temem que o sistema de juízes venha a ser o problema. Eles temem, porque eles não enxergam que Deus estava agindo por meio dos juízes. Eles se esqueceram de todo o tempo que Samuel foi um juiz sobre eles, um bom juiz, um juiz justo, um juiz que direcionou Israel corretamente. Eles se esqueceram de todo esse período. Mais para frente, quando finalmente Saul vai ser feito rei, Samuel lembra ao povo: lembrai vós, se eu aceitei suborno, se eu fiz o que era errado. Por que Samuel faz essas perguntas ao povo no futuro? Para que o povo entendesse que se o problema era ter juiz sobre eles, como isso podia ser verdade se ele, Samuel, tinha sido um bom juiz? Ou seja, a motivação não estava sendo pela necessidade de uma nova liderança ou pela necessidade do estabelecimento de um governo definitivo em Israel. O que os estavam movendo era o fato de que eles não enxergavam que Deus podia usar, sim, os juízes. Eles viam um problema no sistema. E é isso que a gente pensa quando nós queremos trocar os sistemas ou defendemos sistemas desse mundo. Quando nós achamos que uma forma ou outra irá resolver a situação da nossa sociedade ou as necessidades do nosso povo. Precisamos ir mais para um lado, precisamos ir mais para um outro. E isso tudo vai resolver, como se não fosse Deus que governasse a nossa realidade. E como se não fosse o pecado governando as nossas decisões que nos conduzisse à miséria que o ser humano vive ainda neste mundo. Esse povo pensava que eles precisavam de um rei porque eles não conseguiam enxergar, antes de tudo, o governo divino. Como nós vimos Jesus lá em João, capítulo 19, perante Pilatos. Estava ele lá, por vontade própria. E Pilatos se coloca diante de Jesus como aquele que tem o poder sobre a sua vida. E ele tinha mesmo. Pilatos tinha um poder de matar Jesus e foi o que aconteceu. E foi o que foi feito. Mas Jesus deixou claro para Pilatos que ele estava ali somente porque ele queria. Porque Pilatos só tinha poder sobre Jesus porque Deus o havia dado. Disse então Pilatos: não me responde? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Pior que você que só está exercendo a sua autoridade, ó Pilatos, é aquele que me traiu.
não é você. Porque você está fazendo o papel que Deus lhe deu. Você está no lugar onde Deus te colocou. E você tem minha vida em suas mãos. Porque Deus assim o fez. A gente precisa enxergar o governo divino. O governo divino, inclusive através de maus governos. Que muitas vezes é a mão de Deus sobre o seu povo. Quando Deus submeteu Israel a reis ímpios, a povos ímpios, para que Israel sentissem saudade e soubesse o que eles haviam desprezado. E por muitas vezes nós, quando vemos refletido em nossos governos, toda a corrupção de nossa nação, toda a corrupção nossa, de nós como povo, podemos enxergar também até em maus governos, o governo de Deus, nos ensinando como a corrupção faz mal, como ela agride, como ela faz um povo definhar. E isso deveria nos fazer nos arrepender da nossa própria corrupção. Esse foi o texto que nós compartilhamos com toda a Valinhos através do Jornal de Valinhos nessa semana. Antes de querermos tirar o cisco do olho dos outros, olharmos para a trave que está diante dos nossos olhos. Antes de nós acusarmos os nossos governantes de suas corrupções, pensarmos nas nossas corrupções. Porque são as nossas corrupções que criam um ambiente em que os nossos governantes se sentem tão à vontade para fazer o que fazem. E por que agimos assim? Por que somos corruptos assim? Por que muitas vezes temos reações pecaminosas diante desta vida que temos levado no mundo? Porque não enxergamos o governo de Deus e não confiamos que seus caminhos são melhores. Israel não enxergava que o que eles precisavam era se santificar. Que a grande tática, a grande estratégia, como nós vimos hoje pela manhã a estudarmos números, não era mais treinamento militar, não era um líder estrategista que os guiasse a vencer os seus inimigos. O que eles precisavam era de santidade, para que, submetidos ao Senhor, vissem o próprio Deus fazer suas guerras. Isso significava também que, governados pelo pecado que havia em seus corações, eles não enxergavam o verdadeiro problema pelo qual estavam passando. Eles olharam a pecaminosidade de Joel e Abiás, e ao invés de pedirem a Deus que purificassem o seu povo, santificassem o seu povo, ao invés deles olharem para a palavra de Deus, para os meios que Deus havia dado para que as coisas acontecessem em Israel, eles procuraram resolver o problema de outro modo. Deus já havia ensinado a disciplinar aqueles que pecam, aqueles que corrompem o direito. Deus já havia dado leis para que o povo pudesse julgar Joel e Abiás. E veja, nós estamos falando aqui dos filhos de Samuel. Nós estamos falando aqui de pessoas que eram responsáveis por fazer a lei de Deus se cumprir. Nós estamos falando de um povo que havia recebido toda uma lei e todo um caminho de como julgar as pessoas. Um povo que conhecia os mandamentos de Deus. Um povo que tinha recebido do Senhor um sistema santo para permanecer na presença do Senhor. Mas não enxergando o verdadeiro problema, eles querem mudar o sistema, ao invés de buscarem mudança de coração, mudança de vida. Quando o pecado nos governa, não deixa que nós enxerguemos que o problema é ele. O problema é o pecado. Vocês repararam ali, os judeus que haviam dito crer em Jesus, eles ouviram Jesus Cristo falando que ele era o eu sou. Veja, quando Jesus fala isso nos evangelhos, ele está dizendo, eu sou aquele que estava lá com Moisés. Eu sou um com aquele que disse para Moisés, eu sou absoluto como o Pai. E os judeus engoliram isso. Os judeus acharam de boa, tudo bem. Então ele é o grande eu sou, legal. Aí então Jesus fala da prisão que eles viviam. Aí Jesus mexeu com os brios dele. Tudo bem que você quer se dizer Deus, mas dizer que nós somos prisioneiros, nós, filhos de Abraão, isso é inaceitável. Nunca fomos escravos. Como que Israel pode dizer que nunca foi escravo? O que foram mais de 400 anos no Egito? O que foi todas as vezes que Deus os entregou na mão de seus inimigos? Juízes têm diversos exemplos de Israel sendo submetida. E o que era aquele povo debaixo da égide romana? Como assim vocês nunca foram escravos? O pecado muitas vezes nos cega os olhos de tal modo que nós não compreendemos
o que de fato nos aprisiona. Eles estavam pensando que Jesus estava falando de Roma. Não, espera aí, nós temos liberdade. Roma está aqui, mas a gente pode fazer o que a gente quer. Abafa a Babilônia, abafa o Egito, abafa tudo isso daí. Nós sempre somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos. E Jesus deixa claro, o problema não é Roma, o problema não foi a Babilônia, o problema não foram os amalequitas, não foi o Egito, o problema foi o pecado. Sempre foi o pecado. É ele que nos aprisiona, é ele que nos conduz à situação que nós estamos vivendo. É o pecado. E quando ele nos governa, o pecado nos faz querer enxergar a solução ou buscar a solução nas coisas externas. E é aí que, por causa também do pecado, nós começamos a buscar outros modelos. Esse povo não percebeu que eles precisavam era disciplinar Joel e Abiás. Eles precisavam aplicar a lei sobre eles. Coisa que Eli não fez com seus filhos Hofni e Finéias. E esse foi o problema anterior. Não houve a aplicação da lei de Deus. Houve a conivência com o pecado. Eles, diante do pecado de Joel e Abiás, ao invés de dizer, Samuel, você precisa fazer algo contra os seus filhos. Eles estão pervertendo o direito em Israel. Você precisa cuidar do pecado deles. Não, vamos mudar o sistema. Vamos deixar de ser governados por juízes e vamos ser governados por um rei. Vamos sair da monarquia, vamos para uma república. Vamos sair do presidencialismo, vamos para um parlamentarismo. E assim vai a nossa sociedade, tentando criar meios e formas de se lidar com um problema que não é externo, é interno. E aí somos nós, no meio de tudo isso, muitas vezes pensando que o sistema vai mudar alguma coisa de fato. Nós acreditamos mesmo que uma coisa vai ser melhor do que a outra. Defendemos os nossos lados, defendemos os nossos candidatos e não nos apercebemos que estamos defendendo pecadores como nós, que não são suficientes, sistemas insuficientes, ao invés de nos dedicarmos em pregar, sonhar, almejar, falar sobre o sistema da monarquia divina. Não percebemos, queridos, mas o governo de Deus, que o pecado nos faz perder vista de que Ele está lá, é o que nós precisamos e é o que está sobre este mundo. Não importa as tentativas ideológicas que querem nos afastar muitas vezes do Senhor e às vezes nos dizer o que precisamos é de uma economia livre, o que precisamos é de uma economia planificada, o que precisamos é de uma liberdade assim, o que precisamos é de um controle estatal assado, o que precisamos é disso, o que precisamos é aquilo outro, o que precisamos de fato é reconhecer o senhorio de Deus sobre nós. E que Ele de fato governe as nossas ações e reações. Senão, nós vamos votar com medo. Nós vamos votar com medo. E veja se as nossas eleições não têm sido pautadas no medo. Veja se não é isso que tem sido plantado em nossos corações. Se você não votar em fulano, vai acontecer isso. Se você não votar em ciclano, vai acontecer aquilo outro. E vamos sendo guiados pelos medos do nosso coração. Não é que essas coisas de fato não podem acontecer. Mas a questão é, o quanto você confia no governo de Deus para tomar uma decisão baseado em fatos, em realidades, em uma análise correta, racional da situação. E aqui eu não quero guiar o teu voto. Eu nunca disse em você por quem você deve votar. Aqui eu quero que você não cometa o erro de Israel, de não enxergar o verdadeiro problema, de não perceber a insuficiência dos governos mundanos, de não entender que mesmo um juiz iníquo pode estar por detrás dele o governo divino. Israel não aceitava. E foi justamente isso que Deus falou a Samuel. Olha, eles não estão rejeitando a você. Eles estão rejeitando a mim, o meu reinado. Eles não percebem que quem governa não é o juiz. Quem governa sou eu. Eles não percebem que não foi Josué que os fez conquistar a terra prometida. Fui eu.
Eles não percebem que não foi aqueles povos que os venceram e os dominaram. Fui eu que os entreguei na mão de seus inimigos. Eles não percebem, eles se esqueceram de tanta idolatria que eles viveram e de quantas vezes eu os disciplinei. Eles se esquecem de todo o tempo em que eu cumprir a minha palavra. A bênção para a obediência e maldição para a desobediência. E nós, como igreja do Senhor, não podemos esquecer as promessas do nosso Senhor Jesus, de que Ele está conosco, Ele nos acompanha, o Seu Espírito habita em nós, Ele tem nos guiado à verdade. Não sou eu vosso líder, não é um político o vosso líder, é o próprio Espírito de Deus que habita em vós e os guia à verdade. E essa verdade é Cristo. Não sou eu. Vocês não dependem de mim. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não posso não estar aqui. Vocês podem cansar de mim e dizer, vai embora. Eu posso morrer. Posso subir no outro touro mecânico. E as coisas não irem tão bem quanto da última vez, né? Porque considerando, né? Até que foi bem, né? Tantas coisas podem acontecer. Tantas coisas podem acontecer. E honestamente, eu não farei a menor falta. Porque se não sou eu, Deus levanta outro. O único imprescindível é o Senhor. Ele é o único. E o pecado muitas vezes não nos deixa enxergar essa realidade. O pecado muitas vezes nos faz pensar que precisamos de alguma coisa a mais. Olha, Samuel, nós não precisamos de juiz, nós precisamos de um rei. E como o pecado dominava seus corações, ao invés de eles procurarem um rei que fosse conforme a palavra de Deus, eles procuraram um rei conforme as outras nações. Quando o pecado nos governa, nós buscamos modelos errados, indevidos. Então eles buscaram um rei conforme as outras nações. Eles esqueceram do referencial que eles tinham. Eles se esqueceram da palavra de Deus. Eles se esqueceram que o pecado que os havia trazido tantos problemas, eles esqueceram de tudo isso e eles foram buscar justamente um modelo em nações ímpias, em nações pecaminosas. E nós temos buscado esses modelos. Igrejas que estão sendo guiadas e direcionadas por pensamentos, ideologias e ciências humanas. Muitas vezes igrejas que são dirigidas como empresas. Quantas vezes em reunião de conselho tivemos que chamar a atenção de irmãos muito envolvidos no meio empresarial, que toda hora eles queriam que a gente tomasse decisões no conselho com base no que era feito nas empresas. E uma vez, ouvindo muito esse irmão, um irmão querido, pensando aqui em um presbítero, eu falei, meu irmão, às vezes as empresas nos trazem lições práticas que são interessantes para a gente poder guiar o nosso trabalho. Mas você começa a buscar nas empresas um modelo para a igreja. Cuidado. Porque as empresas, elas são pensadas e manejadas para que elas deem lucro. Para que os seus donos recebam um lucro. Nós estamos trabalhando com uma igreja. Nós tomamos decisões e pensamos aqui na edificação das nossas ovelhas. Não no nosso lucro. Às vezes nós vamos tomar decisões que vão desagradar pessoas e elas vão embora com os seus dízimos. Pode ir. E isso, inclusive, eu falei para ele, eu sei que, inclusive, isso pode significar a perda do meu trabalho. Porque entre mim e o chefe, vocês vão ficar com o chefe. Mas a gente não pode pensar como uma empresa. A gente não pode buscar um modelo externo. A gente não pode buscar um modelo mundano para enxergarmos este mundo. Não podemos. E veja o que Deus faz. Um desejo legítimo, direcionado por um coração pecaminoso, corrompido pelo pecado, e Deus então dá o que o povo quer e diz a Samuel, vou dar um rei, conforme eles querem. E esse vai ser o direito desse rei. Se você reparou bem, esse rei iria se servir de Israel. Eles estavam rejeitando o reinado de Deus. Como era o reinado de Deus? Deus fez Israel ser próspero. Deus deu terra a Israel. Deus deu colheita a Israel.
Deus deu filhos a Israel. Deus só estava dando, provendo, abençoando. E Israel estava pedindo um rei conforme das outras nações. E o rei que vocês querem, ele vai fazer o quê? Ele vai tomar para si. Ele vai tirar de vocês. É isso que vocês estão pedindo. E o que Israel se concentrava? Pois é, mas ele vai fazer as nossas guerras. Falei, vocês são bobos. Eu fazia vossas guerras. Eu fazia as batalhas. Eu vencia essas batalhas. E é isso que vocês estão rejeitando. E é isso que o pecado não nos deixa perceber. Que enquanto nós estamos concentrados pensando que os reinos deste mundo estão decidindo nossas vidas, e nós muitas vezes estamos rejeitando o reinado divino sobre nós e buscando modelos mundanos de conduzirmos nossas vidas. Pessoas que deixam conceitos da psicologia dirigir os seus passos. Por exemplo, você sabe qual é o objetivo da psicologia? Fazer com que o cliente, o paciente, se sinta bem. Ele chega com um problema no consultório que o afeta. E o trabalho do psicólogo é o quê? Ouvir o problema e criar estratégias para que essa pessoa passe a sentir-se bem. Qual é o objetivo do cristão? É sentir-se bem? Percebe o conflito? As ciências humanas podem ser ferramentas, mas elas não podem ser modelos. Podem ser coisas que nos ajudem a entender aspectos da vida, ou como o mundo pensa, nos fazer, ou nos chamar a atenção para algumas coisas que a gente precisa trabalhar com elas, precisa ter um conceito bíblico delas. Mas essas ciências não podem servir de modelo. Não podem. Se o pecado governar o seu coração, você vai buscar um modelo lá fora. E esse modelo vai te conduzir para longe do Senhor. Vai fazer você deixar de desfrutar do zelo, do conforto e do governo divino para você se submeter a um governo mundano, a uma forma mundana de existência que te oprime, que tira de você e principalmente e faz cegar para a realidade eterna que o nosso Rei Jesus coloca diante de nós. Nós somos um povo que se iniciou no meio de um povo que estava aprisionado, e ainda assim o governo de Deus enviou o seu Filho no meio do Império Romano, no maior império que essa terra já viu. Levantou o seu povo esse que foi perseguido pelo maior império. E esse povo está aqui até hoje. E esse império já era mais de 2 milênios. Acabou. E estamos nós aqui. Você tem certeza que são os governos e modelos deste mundo que governam nossa vida? Você tem certeza que nos planos eternos de Deus, quem está no poder faz tanta diferença assim? Confie mais no governo do Senhor, antes que você peça um rei conforme das outras nações, antes que você deixe de lado o amor de Cristo, o governo de Cristo, o modelo que é Cristo, o caminho de Cristo, e procure os caminhos deste mundo. Eu não preciso me esforçar muito para mostrar para você que enquanto o caminho de Deus nos guia para a terra prometida, o caminho deste mundo nos guia para a prisão do pecado. Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus amado, nós temos Cristo diante de nós. Nós temos uma nuvem de testemunhas, ó Deus, que viveram pela fé. Nós temos a Tua palavra, ó Deus, nos mostrando como o nosso Rei Jesus é um bom Rei, que luta as nossas batalhas, que antes foi diante de Ti, ó Deus, receber de Ti toda a Tua ira, ó Pai, que era destinada a nós, e venceu. Porque cumpriu o papel, recebeu toda a ira, aplacou a tua ira e sobre nós trouxe a justiça. Esse rei que luta contra o império das trevas, ó Pai, vencerá Satanás, já pisou a sua cabeça e logo encerrará essa história, ó Deus, desfazendo todo o governo, desfazendo todo o modelo mundano. Ajuda-nos, ó Pai, a mantermos os nossos olhos fitos
em Cristo Jesus. O nosso Rei, o nosso governador, o nosso presidente, aquele que vem em primeiro lugar em nossos corações, ó Pai, para que percebamos, ó Deus, onde de fato está o nosso problema. E lidemos, ó Deus, com as armas do Evangelho, com a maldade que há em nosso coração, com a corrupção que há em nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a crermos de fato, a olharmos a verdade que liberta, que é Cristo Jesus, Senhor. É no nome dele que oramos. E agora, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consumação e a consolação do Espírito de Deus estejam com todos vós, povo de Deus, espalhados sobre a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Podemos assentar, meus queridos. Irmãos, daqui eu não percebo nenhum visitante de primeira vez. Mas eu estou enganado? Eu erro? Temos visitante de primeira vez? Fique de pé. É uma vergonha rápida, não tem problema não. Temos alguém? Cadê? Opa, teu nome, meu querido? Fabrício. Veio aí com o Roberto e a Cristiana. Obrigado pela sua presença, viu, Fabrício? Deus abençoe. Vem outras vezes aí, tá bom? Seu nome? Rebeca. Estou gostando das crianças aqui. Então, tudo fala com força. É Fabrício, é Rebeca. Rebeca, obrigado por ter vindo, viu? Deus abençoe. Veio aí com a turma aí do Antônio e da Renata. Muito bem-vindos, viu? Alguém mais, queridos? Tá, aqueles que não são membros da igreja, mas estão nos visitando, estão conosco hoje. Deus abençoe muito. Espero que, quem sabe, aí você não faça logo parte da família IPV. Viu? Melhor que isso, só a volta de Jesus, hein? Irmãos, avisos. Teremos a venda ainda de algumas coisas que sobraram de ontem, mas está tudo novinho, está tudo gostoso, tá bom? Nossos irmãos já estão lá esquentando, correndo lá para esquentar já. Tem cachorro-quente, está aí a lista no IPV News, dá uma olhadinha nela. Ajuda aí o nosso Vale Camp. Ontem tivemos uma boa arrecadação, tivemos a presença muito grande de irmãos aqui. Foi uma bênção, irmãos. Se você não veio, sinta dor no seu coração, inveja de quem veio, porque foi muito bom. Eu sei que muitos irmãos tiveram atividades, compromissos e tudo mais, e não puderam estar conosco, mas eu tenho certeza que o coração deles estava aqui com a gente, tá bom? Nossa reunião de oração, terça-feira, às 20 horas, pelo Google Meet, e nosso estudo bíblico, quarta-feira, às 20 horas, transmitido pelo YouTube. Eu esqueço de alguma coisa? Isso acontece. Adriano e Thor é muito parecido. É muito. Depois a gente explica, irmãos. Que o Adriano se acha parecido com o Thor. Eu, por um momento, eu achei parecido também. Quando eu fiz assim, parecia igualzinho. Igualzinho. Então, lá dia 16, todo mundo. Manu, Gustavo, ouvido dia 16. Lá. Vamos lá com os nossos irmãos. Todos os adolescentes estão aí convidados. É de 12 até 18 anos, 17 anos. E vão embora. Eles não vão achar ruim, não. Eles não vão achar ruim, não. Tá bom? Todos estão convidados. Jus. Então, a noite de jogos da UMP aqui na igreja. Dos adolescentes é à tarde. E o dos jovens, 19 horas aqui na igreja. Um momento de confraternização dos nossos jovens, tá bom? Todos são convidados aí, especialmente os jovens, mas o irmão, eu me sinto jovem, eu gosto de jogar também. Quiser vir, pode vir. Tá certo? Tá certo que se ele não contraste com os jovens, a veieira vai ficar clara, né? Como acontece comigo quando eu estou com eles. Alguém mais? Algum aviso? Esqueço de algo? Queridos, então Deus abençoe a todos, uma excelente semana. Você de casa também que nos acompanhou, muito obrigado e até a próxima.